Há 148 anos, o município do Pilar, na região metropolitana aqui de Maceió, presenciava um fato que entraria para a história: a aplicação da última pena de morte do Brasil. O réu era um homem escravizado chamado Francisco, cuja história virou inclusive até um tema de um documentário que estreia na semana que vem em um dos últimos cinemas de rua do país, o Cine Pilarense. Vejam todas essas histórias e os detalhes na reportagem de Rafaela Ramos, aqui no Fenômeno. Rafa. A última aplicação da pena de morte no Brasil aconteceu aqui, na cidade do Pilar. Em 1835, existiu uma lei aplicada exclusivamente para os escravos. O escravo que matasse o seu senhor iria direto para a forca, sem chance nenhuma de apelação ou mudança de pena. Foi aqui, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na cidade do Pilar, a última oração do escravo Francisco, executado em 1876. Quando saiu em cortejo para o Sítio Bonga, ele viu a porta aberta, pediu para entrar e orar. E o juiz consentiu. Francisco foi a última pessoa condenada à morte no Brasil. Ele morreu na forca, no Sítio Bonga, no Pilar. O sítio foi escolhido como um dos cenários de gravação do documentário Alma do Enforcado. Vicente e Prudêncio eram escravos do capitão João Evangelista de Lima e dona Josefa Marta de Lima, que era proprietário do Hotel Central aqui e do Sítio Bonga, né? E já o Francisco era escravo do Dr. Joaquim Telésforo Lopes Viana, né? Que escapou da morte porque estava tomando um escaldapés na época, né? Segundo nos conta a história e os jornais da época de 1876. E depois da morte dos dois, um no Hotel Central e o outro no Sítio Bonga, onde se fala da alma do enforcado, eles surgiram, só que Vicente parecia ser o mais calmo, se refugiou no Engenho Hortelã, do outro lado da lagoa, aqui em Marechal Deodoro. E Prudêncio e Francisco chegaram até o Monte Pavão, em Simbres, né? Lá a cidade de Pesqueira, hoje em Pernambuco. E em luta com a polícia, o Prudêncio morreu. Capturaram o Francisco, capturaram o Vicente e passou-se 2 anos de um processo criminal até que o júri decidiu a execução do escravo Francisco. E o Vicente morreu em galé perpétua na cadeia pública de Maceió. O documentário conta a história real e as lendas urbanas de terror que assombram o local após as mortes. As pessoas que passavam pelo sítio relatavam escutar gritos e barulhos vindo do local. Essa história ultrapassou o tempo e vive até hoje pelas ruas do Pilar. Um tempo depois, alguém comprou o sítio, mas passou pouco tempo e vendeu para um cidadão que fabricava cachaça. Tinha umas casinhas, lá na frente do sítio, tinha umas casinhas de taipa, de palha. E as pessoas à noite, principalmente na noite da sexta-feira, ouvia gritos, alguns gritos, porque o Francisco, na hora do enforcamento, ele tinha a corda, ele tinha um caixão para ele ficar aqui, o carrasco vai chutar o caixão, para ele ficar pendurado. Mas na hora que o carrasco vai chutar, ele não deixa ele chutar. Ele dá um grito, misericórdia, e pula. E o pessoal ouviu o grito, misericórdia. Isso muita gente se assustava à noite. Isso é um fato não muito conhecido pelas pessoas, né? Que ele saltou. E antes de saltar ele falou, só Deus e eu sei o que aconteceu. Nas minhas pesquisas, né, ouvi um texto do Arthur Ramos, onde citava ainda sobre o Sítio Bonga. Arthur Ramos, um grande antropólogo do Brasil, que em 1925 fala sobre a alma do enforcado. Uma história que ainda hoje está no imaginário da população aqui do Pilar, e foi isso que eu tentei trazer nesse documentário. O diretor deixa o recado. O público vai se surpreender. Grandes revelações, né? É a última pena de morte do Brasil, então é uma história apenas local, né? É uma história do Brasil. A gente traz também, por exemplo, uma possível revolta que surgiria no Brasil, na época, né, de escravos, os possíveis motivos dessa revolta e deles terem matado os patrões. Eu trago também um quarto réu
que não é citado nos livros de história, né? Eu trago a motivação do Francisco ter pulado e não esperado o carrasco. Acho que são coisas que as pessoas vão assistir e se surpreender. A história do Pilar e do Brasil estão eternizadas nas palavras de quem dedicou anos a estudar sobre a vida de pessoas escravizadas na região. A gente não festeja a morte do escravo. A gente faz uma reflexão sobre a discriminação racial, sobre a pena de morte do Brasil, né? O que vale a pena, né? Por que o escravo foi enforcado? Por que eles mataram os patrões? É uma história, não é nossa, é o Pilar em si. É a história do Brasil. O documentário A Alma do Enforcado estreia no dia 6 de dezembro em um dos únicos cinemas de rua ainda existentes no país. No Cine Pilarense, um cinema com mais de 100 anos de história, eu acho que todo o ambiente ali vai contribuir para você ter uma experiência ali que não vai ter em outro lugar.